A Netflix lançou um novo filme sobre ataque de tubarão, O Ataque Brutal. E como eu sou de certa forma fã desse tipo de filme, eu fui assistir. Mas será que compensa? Será que vale a pena você gastar mais de 1 hora da sua vida assistindo esse filme? Bom, é exatamente isso que vamos ver no Cineluz Hackeado de hoje. Hilma dos Girls estava falando. Isso, antes de começar, só para deixar claro, eu não vou contar a história inteira do filme aqui. Eu vou pegar alguns pontos específicos sobre o filme para a gente poder comentar. Tá que tem algumas cenas bem grandes do filme que são bem tenebrosas, que valem a pena serem observadas com mais clareza, mas ainda assim eu não vou contar a história inteira do filme. Vai ter spoiler, porém não vai seguir exatamente os eventos do filme em uma ordem corretinha, tudo bonitinho, igual eu costumo trazer no Cineluz ou no Cineluz Hackeado aqui normalmente no canal, ok? Então a gente vai comentar só sobre alguns pontos mais específicos do filme. Bom, o filme é sobre uma cidade que é inundada depois de um furacão de categoria 4, mas que de uma cena para outra troca para categoria 5, se aproximar cada vez mais dela. E quando eu digo que é de uma cena para outra, é literalmente de um corte para o outro. Um personagem fala que é categoria 4 e aí corta para outra cena já é categoria 5, e era para as duas coisas estar acontecendo meio que simultaneamente. Mas vamos fingir que faz parte da história e que de fato aumentou de uma categoria para outra, o que pode acontecer na vida real. Mas bom, com a água que invade a cidade vem também os tubarões, que para ser um pouco diferente dos filmes convencionais de tubarão, ao invés de usar tubarão branco como todos os filmes parecem fazer, dessa vez eles usam tubarões touros, que saem atacando toda e qualquer pessoa que ousar pisar na água. Ou quase isso. Mas antes de começarmos a caçada, conhecemos primeiro os personagens que são padrão desse tipo de filme. Como por exemplo, a vítima mais vulnerável, que normalmente é um idoso ou uma idosa, umas pessoas com algum tipo de deficiência ou uma grávida. E aqui é a grávida, a Lisa, a personagem que sofreu de algum trauma no passado, que no presente faz ela ter medo de sair de casa, a Dakota, as crianças / adolescentes, Dee, Ron e Will, o cara babaca, que é babaca pelo simples fato de ser babaca, que cuida dessas crianças, e que eu acho que se chama Bob, o cientista, o Dr. Edward, e os repórteres. E bom, do momento em que a água invade a cidade pra frente, o filme é só um monte de coisas que a gente já viu em outros filmes de tubarão. Eu acho que a única coisa mais diferente que tem ali é que uma das maiores críticas que muita gente faz a filmes de tubarão é que os tubarões não atacam se eles não sentirem cheiro de sangue ou tiver algum tipo de movimentação ou coisa do tipo. E aí, para resolver o problema do cheiro de sangue, tem um personagem que literalmente o trabalho dele é carregar um caminhão-pipa cheio de sangue. O que eu sinceramente não entendi exatamente para que serve. Logo que a água invade a cidade, ela sai arrastando esse caminhão, invadindo inclusive a cabine do motorista, mesmo que a Lisa, a grávida, estivesse dentro de um carro bem menor e a água não estivesse batendo nem na janela direito. Mas o caminhão é arrastado até uma estátua, que ao invés de ser arrastada junto com ele, levando em consideração a força da água e a força do caminhão, na verdade parte ele ao meio como se fosse um pedaço de papel, o que libera todo o sangue que estava nele. A Lisa também tem seu carro arrastado e acaba ficando presa numa árvore. Mas não se preocupe, porque a água sobe num ritmo diferente para ela em relação aos outros personagens. E realmente dá para você reparar isso no filme. Enquanto algumas casas já estão debaixo d'água, o carro dela ainda está aqui na altura, ainda abaixo do pescoço. Ela ainda tem muito tempo ainda para conseguir sobreviver. E já tem casa sendo arrastada, tem locais sendo completamente alagados. Mas o carro dela ali é alto o suficiente para manter ela viva, mesmo com ela presa no mar. Dois caras aparecem do nada com um bote salva-vidas e decidem ajudá-la, porém acabam morrendo para os tubarões, tendo essas duas primeiras mortes dele. O cara no caminhão, o motorista, ainda estava vivo e vê todos os tubarões nadando ali em volta dele. E aí ele decide, claro, fazer aquilo que eu acredito que todo mundo faria: abrir a porta do caminhão. E claro, ele morre instantaneamente. E aí você pode até argumentar que se ele não saísse de dentro da cabine, em algum momento o ar ia acabar e a água ia tomar conta dela inteira. E pode até ser, porém, ele tinha mais do que o suficiente de ar ali dentro para ele esperar os tubarões pelo menos nadarem um pouco mais para longe, para que então ele pudesse abrir a porta e tentar
fugir de alguma forma. Dava tempo de sobra para ele poder tentar se salvar. A Dakota, que tem pânico de sair de casa no nível que a impediu de sair quando a cidade ainda estava para ser alagada, decide enfrentar seus medos e ir salvar a Lisa, cortando os galhos da árvore que estava prendendo ela com uma faca sem serra, enquanto a minha aqui de casa não corta nem o bife do churrasco. Paralelo a isso, nós vemos também os adolescentes com o tio babaca deles, que não é exatamente tio deles, que estão percebendo que as coisas vão alagar. Porém, mesmo numa cidade que, como a própria Lisa dá a entender em uma das falas dela, já está acostumada com enchentes e furacões, o tio deles age como o maior negacionista de enchentes e furacões. Depois que a água invade a casa, o Ron lembra o tio babaca deles de que o carro tem um negócio que permite com que eles andem nas enchentes, mesmo que essa enchente esteja arrastando casas. O tio babaca então vai com a mulher pegar o carro, mas acabam sendo pegos pelos tubarões antes, inclusive um come a chave do carro. De volta para Lisa, o bebê dela decide nascer e a Dakota volta para a água para ir atrás do bote salva-vidas dos caras que morreram no começo do filme. E aí você pode se perguntar, mas os tubarões não vão achar a localização dela, não vão ir atrás dela? E a resposta é não. Não precisa se preocupar, porque os tubarões também são muito atenciosos. Tem uma trilha de lixos até ela, pelo menos pelo jeito que o filme mostra, parece que realmente tem uma trilha de saco de lixo boiando na água, que os tubarões vão comendo um por vez para mostrar exatamente a distância que eles estão dela. Então ela tem mais do que tempo suficiente para poder pegar o bote salva-vidas e, enquanto isso, observar se os tubarões estão perto ou longe dela. Porque eles realmente vão comendo saco de lixos que não tem cheiro de sangue, não estão se movimentando, apenas para poder avisar a sua distância. Depois da Liz escutar a música do hotel, ela vai até a Dakota e no meio do caminho o bebê decide nascer. E mesmo ela e o bebê estando no meio da água com um monte de sangue em volta, os tubarões decidem ficar circulando ela ao invés de atacar. E aí depois atacam um de cada vez. Só que a gente sabe que na natureza é assim que funciona, né? Os tubarões respeitam ali, primeiro vai um, depois vai o outro, e nunca vai dois de uma vez em cima de uma mesma presa, porque aí também é falta de educação, e eles, né, tiveram aí quem os ensinasse uma boa educação na hora de pegar o seu lanche. Mas voltando para os adolescentes, eles descobrem que o tio babaca deles ainda está vivo, apesar de ele ter sido atacado por 2 tubarões, mas ele agora só está sem a mão e sem a bunda. E eu não estou falando, é realmente isso que eles falam no filme. E ele continua agindo como um babaca, o que faz com que eles empurrem ele para os tubarões e usem a morte dele como distração para que o Ron possa nadar até o porão da casa, pegar uma carne e TNT para que eles então possam explodir os tubarões. E bom, jovem atrás, aqui acontece a cena mais inacreditável desse filme. Os 3 pegam a carne e amarram um monte de TNT nela com silver tape. E então acendem o pavio com isqueiro e jogam ela no meio da água. Exatamente. Mas não se preocupe, o pavio não apaga. Então eles percebem que os tubarões não estão indo atrás da carne. E aí o Will, o mais novo, lembra de um documentário ou uma série que ele assistiu que falava que os tubarões são atraídos por movimento. E então os 3, mesmo com a carne lá prestes a explodir, já que o pavio já estava aceso, nadam até a carne e começam a se mexer perto dela. E assim atraem os tubarões, que ignoram os 3 que estão se mexendo completamente e vão e comem cada um pedacinho da carne com TNT. Eles então voltam para poder se esconder atrás da bancada lá da casa que está alagada e só aí que a carne explode. E eu não sei exatamente o que é mais inacreditável nessa sequência. Se é o fato do pavio ter esperado com que eles acendessem, então jogassem na água, percebessem que os tubarões não estavam indo, nadassem até lá, se mexessem na água, atraíssem os tubarões comerem cada um pedaço e se esconderem para então poder explodir. Ou se é o fato de que os tubarões, cada um comeu um pedacinho da carne e mesmo assim os 3 explodiram, sendo que tecnicamente só um deles engoliu o pavio aceso, ou se é o fato do pavio não ter apagado assim que eles jogaram ele na água, sem nenhum cuidado sobre aonde o pavio ia ficar, se era dentro ou fora da. De volta para Lisa, ela usa um pedaço de madeira para cortar o cordão umbilical e então deixa o filho dela à deriva no meio de um monte de sangue e tubarões em cima de uma caixa. Mas não precisa se preocupar, porque se a porrada que ele leva na cabeça não o matou, não vai ser os tubarões que vão matar. A Lisa também usa esse mesmo pedaço de madeira para enfiar em um dos tubarões, que não morre, mas sai nadando com um negócio enfiado nele. Isso aí é meio estranho.
E a Dakota usa um arpão para matar outro tubarão. As duas então são salvas pelo tio da Dakota, o Dr. Edward, e no fim das contas eles ainda têm a audácia de deixar um gancho para uma continuação. Bom, isso aqui foi só alguns dos pontos em que me chamaram mais a atenção do filme, mas se você for olhar detalhadamente, tem muitos outros pontos no filme que são grandes erros. E o filme, de um modo geral, ele é um filme bem tanto faz, ele não tem grandes novidades, é só mais do mesmo do que a gente já viu em vários outros filmes de tubarão. Até Megalodon 2 é melhor do que esse filme. E eu acho que o maior erro desse filme é que ele se leva muito a sério. Então ele acaba se levando tanto a sério que ele acaba ficando ruim, porque as cenas de tubarão não te dão nenhum tipo de tensão, então não vira aquele terror meio ou suspense ou coisa do tipo. Os personagens não têm um carisma muito grande, então não deixa nem engraçado como alguns filmes de tubarão acabam sendo, ou porque é muito trash, ou porque os personagens acabam deixando algumas cenas engraçadas. Os personagens não são nem um pouco cativantes, então você não se importa se eles morrerem ou não, principalmente a parte lá dos adolescentes com o tio babaca. O lance de eu ficar frisando que ele é babaca é porque essa é a única característica do personagem. Ele é babaca desde a primeira fala dele até a última, antes dele ser comido pelos tubarões. Ele é inteiramente babaca, e é só essa a característica dele. Mas não tem nada nesse filme que seja realmente novo ou que faça com que ele seja bom de alguma forma. Não é um filme que, tipo assim, você vai perder 100% do seu tempo. Se você não tiver absolutamente nada para assistir, dá para assistir. Mas, de um modo geral, se você tiver outras opções, eu acho que qualquer outra opção é melhor do que esse filme. Eu espero realmente que não tenha uma continuação, já que a Netflix tem vários outros filmes e outras séries que merecem continuação e elas cancelam. Esse aqui não merece, então o ideal é que eles não façam. E eu não lembro exatamente qual foi a nota que eu dei para esse filme, já que eu sempre avalio os filmes que eu trago aqui e até outros filmes que eu vou assistindo lá no Instagram do canal, @GustavoLuz com 0 no lugar do O. Me segue lá que você vai ver algumas avaliações de filme que eu faço nos stories. Estamos quase chegando aos 3.000 seguidores, então segue lá que o arroba vai estar aqui na descrição, ou é só pesquisar Gustavo Luz e colocar um 0 no lugar do O, porque o Gustavo Luz já estava sendo utilizado, e vai aparecer lá a conta do canal. E aí você vai ver alguns filmes que eu fui avaliando. E eu não lembro exatamente, mas está aparecendo aqui para vocês qual nota eu dei para esse filme. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês assistiram Ataque Brutal? O que vocês acharam desse filme? Que de brutal só tem o nome, né? Já que nem os ataques de tubarão ficam tão visíveis assim pra gente achar brutal ou algo do tipo. Eu acho que se esse filme fosse mais trashzão, ia ser mais interessante, porque pelo menos ia se tornar engraçado. Sabe aquele filme que é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele dá a volta e acaba ficando bom? Então, eu acho que se esse filme fosse um pouco mais trash, ele ia acabar sendo um desses tipos de filme. Tipo Tubarão de Tsunami, que foi o filme que eu comecei a ver, que ele era tão ruim. As atuações, os efeitos, era tão ruim que ele acabou ficando engraçado. Ou então aqueles, o ataque de tubarão de 2, 3, 4, 5 cabeças, ou Sharknado, ou coisa do tipo. Eu acho esses filmes muito maneiro por serem muito trashes, então eles acabam ficando engraçados. Agora, filmes de tubarão que são ruins e ainda se levam muito a sério, acabam sendo só muito ruins. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui também outros filmes, séries e desenhos que você quer que eu traga aqui no canal, sejam antigos ou novos, que eu leio os comentários, estou sempre interagindo com vocês, e mais cedo ou mais tarde eu vou trazer o vídeo, o filme que você pediu aqui nos comentários, ok? Então, deixe nos comentários a sua sugestão de vídeo, que me ajuda até para mim saber exatamente o que trazer para vocês aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 4.000 inscritos, agora falta muito pouco, só falta você se inscrever, venha se tornar um iluminado, é só apertar no botão de inscreva-se que não custa absolutamente nada para vocês e vocês me ajudam demais. Clica no inscreve-se, ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos assim que eles forem postados aqui no canal e ser um dos primeiros a assistir, dar like, compartilhar, comentar e assim se engajar e ser realmente um iluminado. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, compartilha alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shorts aqui do YouTube, Reels no Instagram, cortes no TikTok, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e possam vir se tornar um iluminado também, ok? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @GustavoLuz com 0 no lugar do O, que aí lá você vai ver outras reviews de filmes com minha nota para cada um deles, e que pode ajudar aí você a escolher um filme para o final de semana ou coisa do tipo, ok? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, e é isso, até a próxima, falou, você foi!